Mateus, capítulo 6, versículo 16 até o 18, a palavra de Deus nos diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Nós estamos falando sobre as Escrituras de Cristo, falando do Sermão do Monte, sobre a prática da justiça, e estamos dando continuidade ao tema das coisas boas que fazemos, que também podem ser feitas de forma errada, de forma em pecado, e nessa noite nós vamos falar sobre o jejum. A palavra de Deus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, declarou Jesus, e são elas mesmas que testificam de mim. E 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Em João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabemos e temos ouvido que o livro de Mateus foi escrito por Mateus, que era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele era também conhecido como Levi. E o objetivo dele é nos mostrar que Jesus é o Messias. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para demonstrar que ele é o cumprimento de 60 citações proféticas do Antigo Testamento. E nós falamos anteriormente sobre o Sermão do Monte, falamos que esse é o maior sermão do nosso Senhor, pregado pelo maior mestre, pelo maior pregador de todos os tempos, e que o objetivo dos ensinos de Jesus é nos levar ao arrependimento e à fé, a nos levar a ser bem-aventurados, como a palavra de Deus nos mostra. Então Cristo está nos falando da Constituição, da lei, do seu reino. Ele está falando do Evangelho do Rei, sobre o reino do Rei, ou sobre o reino dos céus. Jesus está nos revelando o verdadeiro perfil dos súditos desse reino. Ele vai falar que aqueles que estão nesse reino, eles têm vida, eles são bem-aventurados, eles são sal da terra, luz do mundo e serão perseguidos. Vimos anteriormente que ele vai corrigir falsos ensinos, falsos entendimentos que eles tinham, que os fariseus falavam para o povo, onde ele separou em 5 blocos que nós vimos anteriormente, que estavam ensinando sobre a justiça, como se deve viver de maneira íntegra, de maneira correta. E vimos também que agora ele está falando a respeito das práticas externas. Falamos anteriormente como dar esmolas, Jesus fala no versículo 2, como orar no versículo 5, e agora ele vai falar como jejuar. Ou seja, coisas boas que fazemos também podem ser feitas de forma pecaminosa. Eu quero que os irmãos vejam lá no versículo 1, de Mateus capítulo 6, versículo 1, onde ele começa a falar sobre essas práticas, que ele começa dizendo assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Veja, ele começa com uma advertência, ele começa expressamente dizendo: tenham cuidado, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então quer dizer que nós não podemos fazer nada de bom diante dos homens? Não. A palavra é bem clara, ela diz, com o fim de serdes vistos diante deles. Em outras palavras, nós temos que cuidar das práticas espirituais, de praticar bondades, boas ações, com o fim de sermos vistos pelos homens. Com o fim de ganharmos curtidas na internet, por um método mais moderno. Nós olhamos para o texto e vimos alguns detalhes importantes. Por exemplo, no versículo 5, no versículo 2, versículo 5, no versículo 16, Jesus começa dizendo: quando, pois, deres esmola, quando orardes e quando jejuardes. Ou seja, ele fala, quando vocês forem fazer isso, não façam como os hipócritas. Façam assim como eu lhes digo. Essa é a base do ensinamento de Jesus. Quando vocês forem fazer isso, não façam como os hipócritas, mas façam assim como eu lhes digo. E Jesus vai mostrar claramente a diferença de um hipócrita e a diferença de um discípulo seu.
O hipócrita faz tudo, cada detalhe, cada aspecto, cada ação, com o foco de se promover, com o foco de ser aplaudido e para ganhar a atenção das pessoas. E não é diferente no contexto de jejum. Vamos ver aqui o contexto do jejum. Todos os judeus eles jejuavam individualmente ou mesmo com o povo. Há 70 descrições, tanto no Novo como no Antigo Testamento, falando da prática do jejum. E haviam 3 coisas que caracterizavam um judeu piedoso. E é dessas que Jesus tratou aqui. Ele tratou sobre a esmola, ajudar as pessoas, sobre a oração, e agora ele vai tratar sobre o jejum. Então o judeu que era piedoso, ele fazia essas 3 coisas. Então eles mostravam para as pessoas que eles eram piedosos fazendo essas 3 coisas. Há muitos relatos no Antigo Testamento de jejum de um dia, de vários dias, de 40 dias, de 21 dias. No Antigo Testamento tinha um jejum obrigatório para os judeus, que era o jejum do dia da expiação, que falava assim: isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Ou seja, o sumo sacerdote ele oferecia um sacrifício pelos pecados do povo. Ele fazia expiação para purificar o povo dos seus pecados. Mas nós não temos nenhum texto na Escritura que nos ordene os cristãos que jejuem. Se você ler tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, não há uma ordenança para dizer você tem que jejuar. Na oração tem. Orar constantemente, orar sempre, orar sem cessar, mas no jejum nós não temos. Então alguns dizem, o que é jejum? Alguns dizem que jejum é abster-se de algo que vai nos afastar de Deus, por exemplo. Mas olhando para as Escrituras, não é bem assim. Sobre a palavra jejum, vamos ver o que a palavra jejum significa. No hebraico, som, ele significa tampar a boca, não comer. Então a palavra já quer dizer alguma coisa muito importante. No grego é nesteia. Eu não falo grego, então deve ser mais ou menos desse jeito que fala. Significa também não comer, ficar em jejum, abster-se de comer. Portanto, jejuar é abster-se voluntariamente de alimentos e às vezes de água. Existe jejum de TV, de rede social, de andar de carro, de correr na praia? Não, porque jejum é ficar sem comer. Significa abster-se de comer, fechar a boca. Outro ponto importante é que biblicamente não faz sentido nenhum fazer jejum de coisas que não são necessárias. Por exemplo, agora eu vou fazer um jejum essa semana para não comer chocolate, para não tomar Coca-Cola, para não tomar café, para não comer salgadinho, para não comer lasanha, não comer pastel. São coisas necessárias? Não faz sentido. Muitas vezes até é vício, não é? É um vício da pessoa, a pessoa é viciada em tomar Coca-Cola. Mas Senhor, eu vou fazer esse sacrifício perante Ti. Não, você deve parar por causa do teu vício, não para fazer um jejum perante o Senhor disso. Ou seja, abster-se disso é algo bom, mas não é jejum. Dito isso, vamos ver o que biblicamente, qual o significado de jejum. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 35, versículo 13. Livro dos Salmos, capítulo 35, versículo 13. Alguém quer ler? Contudo, quando estava doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Alguém mais quer ler? Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Olha que interessante. Eu afligia a minha alma com jejum. O primeiro significado de jejum na Bíblia é afligir a alma. Ou seja, um sentido de quebrantar a alma, quebrantar o coração, quebrantar a sua vida. Lembra do jejum obrigatório do judeu? Quando nós lemos lá em Levítico, fala que afligireis a vossa alma. Mas em que sentido? Quando nós sentimos fome, nós ficamos aflitos de alguma maneira.
E isso causa efeito na alma. A falta da comida, em muitos sentidos, ele causa efeito na alma. Da mesma forma que o corpo sente falta do alimento, a alma precisa sentir falta de Deus para viver aqui nesse mundo. Só que, irmãos, eu quero que antes que nós continuemos, eu quero que você lembre daquilo que Calvino falou acerca do coração humano, que ele é uma fábrica de ídolos. Nesse sentido também, o ser humano sente um vazio enorme, uma fome que só pode ser saciada com Deus. Muitos hoje fazem jejuns com fins estéticos também. Que tem o jejum, eu acho que é esse, jejum intermitente, jejum emagrecedor e muitos outros. Ah, é errado fazer? Não, não é errado fazer. É o fim de saúde e outras coisas. Mas eu quero que você entenda que não é jejum bíblico. Eu vou fazer um jejum para Deus, para me emagrecer. Não faz sentido nenhum, olhando biblicamente. Mesmo que o jejum de intermitente, emagrecedor seja bom, não pode ser misturado em relação a isso. Mas o jejum, segundo a Bíblia, tem o foco nas coisas de Deus. Ou seja, os benefícios são espirituais. É o buscar a Deus, ter comunhão com o Pai e ter relacionamento com Ele. Lembra disso? Buscar a Deus, ter comunhão com o Pai e se relacionar com Ele. Outra coisa muito importante. Eu vou fazer jejum amanhã de manhã, mas daí eu vou jogar bola. Mas daí eu vou sair com os meus amigos, eu vou trabalhar. Ficar dormindo. O jejum bíblico é sempre acompanhado da oração. Se você olhar na Escritura, você vai ver que é oração. Enquanto eles estavam jejuando, eles estavam orando. Então, se nós temos algum compromisso, não faz nem sentido nós jejuarmos. Porque o foco é a oração. Jejum e oração tem que estar sempre ligado. Quer jejuar sem alimento, e com oração. Sem alimento e com oração. John MacArthur ele afirma que o jejum é uma resposta para tempos de teste, desafios, lutas e também para tempos de sofrimento e profundo lamento. Hernandes Dias Lopes afirma que o jejum é quando você se abstém de algo legítimo, bom, para se apropriar de algo melhor. Ou seja, parar de comer, se abster de comida para se deleitar mais em Deus e nas suas bênçãos. Como nós lemos lá no Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus e deleitar-se nele. Hoje eles ficaram o dia inteiro falando isso. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se deleitar nele. Veja, nós temos 4 pontos aqui já sobre o jejum. Primeiro, afligir a alma, ou seja, se quebrantar em arrependimento. O segundo é comunhão com o Pai, é um relacionamento, ou seja, buscar a Deus. O terceiro é glorificar a Deus e se deleitar nele. Quando jejuar? Os judeus geralmente eles jejuavam individualmente com o povo. Ah, mas tem dias específicos, eu tenho que jejuar no domingo, eu tenho que jejuar no sábado, eu tenho que jejuar na segunda, no terceiro sábado do mês. Não. Os homens de Deus, eles jejuavam voluntariamente. Acontecia alguma coisa, eles iam lá e jejuavam. Por exemplo, Moisés, ele jejuou 40 dias e 40 noites pelos pecados de Israel. Está lá em Deuteronômio 9:9. Davi, ele jejuou e lamentou a morte de Saul, a morte de Abner e a morte do seu filho. Está tudo em 2 Samuel. Elias, ele jejuou 40 dias depois de fugir de Jezabel. Daniel, ele jejuou pelo pecado de Judá, quando leu a profecia de Jeremias. Está lá em Daniel 9, versículo 1 ao 19. Esse aqui eu acredito que você lembra. Esther, jejuou em favor do seu povo. Ah, mas era o que eles iam fazer? Eles iam jogar uma Copa do Mundo? Não. Era uma situação extrema. Eles iriam ser exterminados, mortos, todos os judeus. Esdras jejuou e chorou pelos pecados do remanescente de Israel. Está lá em Esdras 10. Neemias jejuou e lamentou sobre os muros quebrados de Jerusalém. Josafá, o rei de Judá, apregou o jejum por causa dos pecados da nação. E tem outro que é muito conhecido também. Nínive, a nação, jejuou em arrependimento. Está lá em Jonas 3, versículo 5 até o 10.
Então nós vemos aqui um aspecto muito importante do jejum. Triste por seus pecados, ou seja, um jejum de arrependimento, um jejum buscando reconciliação com Deus. Cometi pecados perante o Senhor, vou me quebrantar perante Ele. Senhor, eu estou aqui na Tua presença, vou tirar esse tempo para Ti, vou me afastar dos prazeres da comida. Também, eles faziam jejum em calamidades públicas, por exemplo. Em fome, em seca, em guerras, em governos corruptos também. Eles se prostravam diante do Senhor em jejum. Ou seja, eles buscavam a Deus para resolver as situações. Veja, o jejum é uma forma de quebrantamento, demonstrar arrependimento e angústia de espírito diante do Senhor e para obter resposta do Senhor. É uma forma de abrir mão do prazer da comida e desenvolver uma dependência de Deus. Eu coloquei um exemplo aqui, que uma vez eu li um livro chamado O Intercessor. Ele sempre orava para o Senhor, ele sempre buscava jejuar, ele sempre buscava estar na presença do Senhor. E Deus começou a ensinar ele a comer menos, a desenvolver o comer menos. Quando ele ia comprar alguma coisa, não era necessário, ele não comprava. Ele foi acostumando o seu organismo, trabalhava num lugar pesado e começou a acostumar a comer menos. Primeiro comia 3 vezes ao dia, depois começou 2 vezes ao dia. Não é para você fazer isso, tá? Depois 1 vez por dia. Por quê? Alguns anos se passaram, ele comia bem menos. Mas ele foi chamado pelo Senhor para ser missionário num país extremamente pobre na África. Se ele fosse comilão, o que ia acontecer? Morria de fome. Ele não estaria acostumado para pregar o evangelho naquele lugar. Muitas pessoas, às vezes, elas querem pregar em lugares, querem ser missionários em lugares extremos, mas não estão treinados, estão acostumados a comer McDonald's e Big Mac todo dia. Nós estamos acostumados a comer muito. Raramente nós abrimos mão desse prazer para nos chegarmos a Deus em oração. Café da manhã, almoço, jantar, café da tarde. É bom, não é? É maravilhoso. Raramente a gente abre mão para nos achegarmos ao Senhor. E Jesus aqui, ele vai tratar também como não jejuar. É algo muito importante. Veja no versículo 16, alguém quer ler em Mateus 6, versículo 16, o que está escrito? Como não jejuar. Quando jejuardes, não vos mostrarei contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Veja que importante. Jesus espera que seus discípulos jejuem. Quando jejuardes. Mas antes de tudo, ele vai ensinar qual que é a forma. Uma coisa importante para destacar aqui é que os judeus sabiam como era o jejum. Por isso que Jesus vai mostrar o erro. Por exemplo, se nós chegarmos aqui muitas vezes para o nosso país, como que é o jejum? As pessoas, a maioria das vezes, não sabem. Eu estou fazendo um jejum hoje de TV. Hoje eu não vou assistir TV. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Porque nós não temos um entendimento correto do que realmente é o jejum na Bíblia. Mas o povo judeu sabia, conhecia o que era o jejum. E Jesus vai mostrar o erro, ele vai apontar, vai mostrar a forma hipócrita que muitos estavam fazendo, principalmente os fariseus e religiosos. Para nós, o conceito de jejum bíblico se perdeu com o tempo. Na história da igreja, o jejum se perdeu. Alguns são extremos, dizem que não pode, e outros são extremos, dizem que tem que fazer todo dia, toda semana, todo mês. E muitos outros ainda enchem de misticismo, de superstições, e como eu vejo em todos os lugares, de coisas proféticas. Porque você quer tornar algo mais religioso, algo místico, algo mais supersticioso, você utiliza a palavra profético. Apenas atos externos, eu quero que você entenda que aqui que é apenas algo externos que não agrada a Deus.
Muitas pessoas vivem dizendo que estão jejuando. Eu jejuo. Mas Jesus vai corrigir os erros e vai ensinar aqui como que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo errado. E ele vai falar, não fazeis assim. Nós não devemos fazer assim. Para você ter uma ideia, os fariseus eles jejuavam toda segunda e toda quinta-feira. No judaísmo tinha dias específicos para jejuar. E eles cumpriam isso assiduamente. Assim como tem no islamismo, por exemplo, o mês do Ramadã, que eles são obrigados todos eles a jejuarem. Assim era o judeu também. Mas olhando para as escrituras, nós vemos que eles faziam pelos motivos errados. O jejum é uma coisa boa? Sim, é uma coisa boa. Mas eles faziam dessa coisa boa de maneira pecaminosa. Faziam a fim de serem vistos pelos homens. Irmãos, hoje eu jejuei. Vocês estão vendo meu rosto de angústia, porque eu orei muito. Passei fome, irmãos. Passei fome. Ou seja, as motivações deles eram erradas. Eles faziam no sentido de serem vistos, de sentirem mais espirituais. Eles faziam jejuns regulares e se achavam melhores. Eles se achavam superiores porque eles faziam e os outros não faziam. Eu faço isso e você não faz. Eu sou superior, eu sou mais cristão que você. Mais santo. Mais santo que você. O judeu, quando jejuava, ele utilizava-se ainda de coisas externas. No Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, nas práticas de luto, o rasgar das suas vestes, o se vestir de pano de saco, o raspar o cabelo, ou mesmo sentar em cinzas ou pôr cinzas sobre a cabeça. Abra comigo em Gênesis capítulo 37, versículo 34. Gênesis capítulo 37, versículo 34. Então Jacó rasgou suas vestes e vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Então aqui nós vemos Jacó de luto, porque José tinha morrido. Para ele tinha morrido. Então fala que então Jacó rasgou as suas vestes. E ele se cingiu de pano de saco. Ou seja, esses atos externos, eles mostravam aflição e angústia. Jacó aqui estava fingindo? Não, ele não estava fingindo, era o que ele estava sentindo de verdade. Ele estava totalmente angustiado porque ele tinha perdido seu filho. Mas é muito diferente dos fariseus. Os fariseus rasgavam suas vestes, mas não era aquilo que eles estavam sentindo. O pano de saco e cinzas representavam a humildade, o arrependimento do coração, o buscar o perdão de Deus e sua misericórdia. Ou seja, eles buscavam externar aquilo que realmente eles estavam sentindo. Mas os fariseus não faziam para esse fim. Os fariseus utilizavam os atos externos não para demonstrar o que realmente estavam se sentindo, mas como a Bíblia fala, como hipócritas. O que é um hipócrita? É um ator. Ele simula aquilo. É como aqueles atores que nós vemos nos filmes. Quantas vezes vocês falam, nossa, que marido abençoado esse ator, né, no filme. É um exemplo de pessoa. Mas você vai ver na vida real dele, nada a ver com aquilo que ele representa no filme. Lógico, ele é um ator. Interessante que as cinzas na cabeça também, que caíam sobre o rosto, era para eles como uma máscara. Onde eles buscavam mostrar piedade, aflição, uma falsa humildade. Eles colocavam, por exemplo, uma maquiagem, por exemplo, para parecer mais pálido de orar. Eles pareciam ser mais piedosos, eles não cortavam a barba. Não que barba não seja errada, mas tem que dar uma paradinha, né? Eles utilizavam o cabelo bagunçado, eles tinham aquele rosto triste. Eles pareciam em luto por aquilo que estava acontecendo, eles pareciam aflitos com o problema do povo. Mas com que finalidade? Impressionar as pessoas. Eles eram falsos, a Bíblia fala, eles eram hipócritas. Assim como muitas pessoas nós temos hoje. Principalmente os políticos em suas campanhas, né? Que eles falam que se importam com as pessoas. Mas eles fazem como?
a fim de se exibirem, não é? Para serem vistos pelos homens, assim como alguns servos que se dizem servos de Deus também, que afirmam que gostam, que amam a palavra de Deus, que amam os membros das igrejas, mas no fim não é. E esses a Bíblia chama eles de hipócritas. E aqui nós aprendemos uma grande lição. O jejum não pode ser utilizado como forma de ostentação. Ou seja, com a finalidade de ser visto pelos homens. Não podemos fazer igual os fariseus faziam. Seja no ajudar as pessoas, seja no orar e seja no jejum também. Irmãos, o jejum, como nós falamos, não é simplesmente um ato de ficar com fome. Não é a finalidade de ficar ostentando também, não é uma religiosidade hipócrita. O jejum é sempre com oração e também com arrependimento. Sempre com a finalidade de buscar a Deus, orar e dar tempo para Deus. Como nós falamos, não faz sentido algum você fazer jejum e passear, e trabalhar, ficar dormindo, ficar jogando videogame, ficar nas redes sociais ou ficar assistindo TV. Isso não é jejum. O jejum sempre tem que vir acompanhado de oração e quebrantamento. Mas, irmão, eu não posso fazer jejum porque eu estou trabalhando todo dia. Não tem problema. A Bíblia nos ordena a orar sempre, em todo momento, em todo tempo. Nós podemos fazer jejum quando nós pudermos, quando for necessário fazer jejum. E o jejum prepara para a oração. Ele aflige a nossa alma e nos tira os prazeres. O jejum nos leva a orar de forma correta. E somos ajudados por Deus nisso. Veja, em Mateus 6,6 fala: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jejum é muito mais do que parar de comer. Jejum é um período de oração, um período de quebrantamento, um período de mortificação. E de forma discreta, secreto. Por que nós temos registro nas escrituras do jejum que eram feitos? Porque alguém viu e registrou. Não porque eles ostentavam fazer aquilo dali. Como jejuar? Alguém pode ler o versículo 17 e o versículo 18 de Mateus 6? Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Tu, porém, quando jejuares. Os discípulos de Jesus é esperado que eles jejuem. Mas Jesus é questionado sobre isso. Abra comigo em Mateus capítulo 9, versículo 14. Mateus capítulo 9, versículo 14 até o 17 diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Pode acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e ficar maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Ou seja, Jesus foi questionado porque os seus discípulos não jejuavam. E esse é muito importante esse ensino. Veja no versículo 15. Respondeu Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. É um grande exemplo, não é? Alguém faz jejum no casamento? O judeu, acho que a festa de casamento deles é uma semana. Faz sentido alguém fazer jejum no casamento? Enquanto ainda o noivo está presente na festa, faz sentido fazer jejum? Não. Esse dia eu vou tirar para o Senhor na festa de casamento. Quando vamos ao casamento, o que nós vamos fazer lá? Não falem comer primeiro. Primeiro nós vamos lá se alegrar. Mas para comer também, não é? Vocês vão dar.
Mas na ausência do noivo, os discípulos iriam jejuar. Em meio às aflições, em meio às angústias, em meio às provações, como o próprio Senhor falou. E jejuar também ansiosos pela volta do noivo. Ou seja, no momento de alegria, nós ceamos, nós nos alegramos comendo. No momento de tristeza, de aflições, nós nos quebrantamos e nós jejuamos. Mateus 9:17 fala que nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Aqui o vinho novo, ele continua, eu quero que você entenda que o vinho novo, ele continua a fermentar e dar pressão, de tal modo que arrebentará um odre velho. Sabe o que é um odre? Era alguma coisa de tipo de couro, né, que era colocado o vinho. E quando o vinho começa a fermentar, aquele odre vai esticando. Faz sentido você pegar um odre velho e colocar um vinho novo? Porque ele vai, uma hora ou outra, ele vai arrebentar. E você vai perder o vinho. E é nesse sentido que Jesus está falando. Ou seja, ele vai fermentar, dar pressão, de tal modo que arrebentará. Os antigos padrões da piedade são inapropriados quando o rei se acha presente. É isso que Jesus quer dizer. O rei está presente. Eis que tudo se fez novo. Mas quando o rei fica ausente em corpo, espera-se que seus seguidores conservem o jejum. Mas pelos motivos corretos, pelos motivos justificáveis. E quando aprendemos outra grande lição, e aqui nós aprendemos outra grande lição sobre o jejum. O jejum é uma prática cristã, sim. Mas ele não é tão comum quanto a oração. Enquanto nós estamos nos alegrando com o noivo, enquanto nós estamos com o Senhor, em alegria, nós não jejuamos. Mas quando nós estamos tristes, angustiados, quando está acontecendo alguma coisa, quando nós estamos de luto, quando nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, jejuamos. A Bíblia não diz para nós jejuarmos continuadamente, mas fala para nós orarmos continuadamente. Nós temos registro de Jesus jejuando uma vez. E orando? Sempre. Todo o tempo, em todo momento. Temos o registro do apóstolo Paulo falando sobre jejum também. Não precisa abrir, está lá em 2 Coríntios 6,5 e 2 Coríntios 11:27. É importante destacar que o apóstolo Paulo fala de jejum. Mas ele não fala para se exibir. Mas para demonstrar para os coríntios que ele tinha sido escolhido, ele tinha sido separado como um apóstolo dos gentios. Ele estava sendo questionado se realmente ele era apóstolo. Se realmente ele era o escolhido do Senhor. Então ele fala das coisas que passou e a faz não para se gloriar, mas para autenticar o seu ministério. Quer ver comigo um dos textos? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11. Versículo 23 diz assim: são ministros de Cristo? Falo como de fora. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei da voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos em patrícios, em perigos entre gentios, em perigos em cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, que preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de me gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Veja, ele fala das coisas que passou para glorificar o Senhor, para mostrar que ele foi escolhido pelo Senhor. E ele passou por todas essas coisas como um apóstolo dos gentios. Então vamos ver como é o jejum de forma correta.
Existe ordenança ou mandamento nas Escrituras para que o cristão jejue? Não. Não tem. Por quê? Porque jejum é voluntário. Para afligir a alma, para glorificar a Deus, para se deleitar nele e ter comunhão com ele. Em João 4,34, Jesus nos fala uma coisa muito interessante e é muito importante para que quando nós venhamos jejuar, nós lembramos essas palavras de Jesus. Fala assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja, nós olhamos para o ensino de Jesus, que a vontade de Deus, realizar a sua obra é muito melhor do que qualquer comida, do que qualquer alimento nessa terra. E esse é o sentido do jejum bíblico. É o que nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33, que fala assim: portanto, não vos inquieteis dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, ou com que nós vamos nos vestir. Por quê? Porque é os gentios que se preocupam e procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro a comida, a bebida. Não, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas são todas secundárias. Quando nós entendemos isso, nós teremos aprendido o que é glorificar a Deus e o que é deleitar-se nele. No versículo 17 fala: unge a cabeça e lava o rosto. Sabe o que isso significa? Significa alegria. Representa alegria. Porque no cotidiano dos judeus, no primeiro século, eles faziam isso, exceto nos dias que eles jejuavam. Então, nos dias que eles jejuavam, eles nem lavavam o rosto. Para não cair uma gota de água na boca. Uma vez eu ouvi a pessoa falando isso. Nem escova os dentes para não quebrar o meu jejum. O ensino de Jesus é que nós abandonemos esses atos externos com a finalidade de que Deus seja glorificado. Um verdadeiro quebrantamento, uma verdadeira tristeza por causa dos pecados tem que ser feito, mas em secreto. Tirar o tempo para Deus. Lembra que o foco é a glória de Deus. Por isso nós temos que abrir mão da exibição hipócrita que deve ser feito, em que deve ser feito o jejum. Que nós vemos no versículo 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Glória a Deus. Quantos que se exibem com seus jejuns hoje? Infelizmente, eu já vi muitas pessoas se exibindo que estão jejuando. Às vezes a pessoa vai passear, vai trabalhar, e quando perguntado: você quer comer alguma coisa? Não posso. Estou em jejum. Tome Que conta. aquela Carne morta. Ou seja, enquanto jejum, fazem outras coisas. Não estão em oração, não estão se quebrantando diante do Senhor. Muitos desses ainda falam palavrão, piadas imorais, assistem aquilo que não se deve no momento que dizem que estão jejuando. Este é o jejum segundo a Bíblia? É lógico que não. Outros afirmam ainda, fazem o jejum de Daniel. Esse é o mais famoso. Se você colocar na internet, chove. O que eles fazem? De que forma? Eles param de comer algo que gostam. Eles param de comer bolacha recheada, não comem bala, param de tomar café, param de comer chicletes, param de comer chocolate, param de comer pizza. Onde nós temos biblicamente escrito que nós temos que fazer isso? É o famoso jejum parcial. É um grande modismo que de jejum não tem nada, nós baseando na palavra de Deus. Porque se nós lermos Daniel 10, nós vemos que Daniel pranteou durante 3 semanas em oração e quebrantamento por algo específico, provavelmente pranteado por causa do estado de Jerusalém. Por que eles fazem jejum de Daniel? Para adquirir algo, para barganhar com Deus, para serem mais abençoados, para terem mais poder na sociedade. É isso, por isso que Daniel estava orando, buscando o Senhor. Eu vi uma vez um jovem falando que ele estava fazendo jejum de Daniel para conseguir um namorado. Ele emagrece.
E ele, voluntariamente, Daniel, ele se absteve de comidas especiais, mas a Bíblia não cita que ele estava fazendo jejum. Ele se absteve de comidas especiais, por exemplo, como carne e vinho, provavelmente com a finalidade de se identificar com as aflições de seus irmãos e irmãs em Judá. Ele parou de comer algumas comidas especiais pelo quê? Com a finalidade de se identificar com as aflições de seus irmãos e irmãs em Judá. É para isso que as pessoas fazem o jejum de Daniel? Não, não faz nenhum sentido. Fora que a Escritura não fala em nenhum momento que nós temos que fazer isso. Ou seja, é um grande erro que se torna um grande modismo, que se torna misticismo com o pseudonome de jejum de Daniel. Com certeza, se Daniel pudesse dizer alguma coisa, ele ia falar: misericórdia, irmãos. Não faz nem sentido você estar fazendo uma coisa dessa. Versículo 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Jesus está nos chamando à integridade, a viver de forma íntegra, não apenas com atos externos. John Piper definiu o jejum como a fome de Deus. A nossa geração faz do seu estômago o seu Deus. Se analisarmos ao nosso redor, cada dia mais o ser humano busca o pão da terra. Em nenhum momento ele lembra do pão do céu. No horário dos cultos, por exemplo, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, estádios de futebol ficam lotados. Assim como outros milhares que vão para a igreja para se satisfazerem, enchendo as suas barrigas e seus bolsos. Mas jejuar é desejar Deus e sua presença mais do que qualquer outra coisa. Por que nós estamos hoje aqui na presença de Deus? Para glorificar a Deus e se deleitar nele. Não é para barganhar com Deus. Não para ficarmos satisfeitos com alguma coisa. E para concluir, Jesus espera que seus discípulos, aqueles que fazem parte do seu reino, jejuem. Mas nunca, jamais, de forma hipócrita ou por obrigação. Lembra, nós estamos aprendendo com o Senhor que é com amor, que se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. O verdadeiro jejum é sempre em oração e quebrantamento. É afligir a alma, é o arrependimento, é a comunhão com o Pai, é o relacionamento, é buscar a Deus em alegria, é glorificar a Deus e se deleitar nele. Jejum é fome de Deus. Jejum também é feito em tempos de adversidade, em tempos de angústia, em tempos de dificuldades, em tempos de guerras, em tempos de aflições, em tempos de lutos, em calamidades, em guerras. E também quando necessário, muitas vezes, tomar uma decisão. E nunca, jamais deve ser feito em forma de barganhar com Deus. E também, jamais fazer de forma meritória, como nós falamos, de forma legalista. Eu jejuo, sou mais espiritual, sou mais santo que você. A nossa maior recompensa é nós estarmos na presença do soberano da terra e do Todo-Poderoso. Porque nós sabemos em quem nós cremos. E que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Em Efésios 3:20. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 21. Louvado seja o nome do nosso Senhor.